Boa noite, igreja, boa noite, povo de Deus, a paz de Jesus Cristo, que o Senhor esteja nos trazendo paz, sua perfeita paz. Em tempos de crise, temos que recorrer ao Senhor, aquele que é o príncipe da paz, aquele que nos prometeu a sua paz, que derramou já essa paz em nosso coração pelo Espírito que Ele nos deu. Os discípulos de Jesus, ao ouvirem entre o capítulo 13 e concluindo o capítulo 13 do Evangelho de São João, os discípulos ficaram apreensivos porque Jesus estava falando da sua morte, que ele iria morrer, que iria ser preso, que iria ser crucificado, mas que iria ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos ficaram apreensivos e começaram a questioná-lo, por que ele ia fazer isso, por que teria que ser preso, por que teria que acontecer tudo aquilo que Jesus falava. E Jesus, vendo a aflição dos seus discípulos, sentindo a dor do coração dos seus discípulos, Jesus inicia o capítulo 14 de João, trazendo uma palavra de consolo, uma palavra de refrigério, uma palavra de ânimo para seus discípulos. Jesus começa a falar dizendo que não se turbe o vosso coração. E essa palavra não se turbe, não se preocupe, não sejam tomados por medo, por preocupações, por algo que venha trazer dano à sua vida, que venha lhe entristecer, perder o ânimo, perder o foco, perder o equilíbrio, a sensatez das coisas que estavam para acontecer. Jesus, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, para que os discípulos, assim como acreditavam nas promessas de Deus para aquele povo, acreditassem também nas palavras de Jesus, que Jesus estava falando que iria ressuscitar. Então, no momento que estamos passando, é um momento de crise, é um momento que sabemos que é difícil, não é algo que não devemos nos preocupar, sim, temos que estar preocupados com um povo sensato, povo que usa uma fé equilibrada, que oferece um culto racional ao Senhor. Nós temos que estar preocupados sim, mas desesperados nunca. Preocupados sim, mas sem ânimo jamais. Preocupados sim, mas esperançoso, porque o nosso Deus irá se levantar e trazer o refrigério para as nossas almas, trazer o socorro naquilo que nos aflige, porque sabemos que assim como os discípulos estavam temerosos e com razão, porque Jesus esteve ao longo de 3 anos, mais um pouco, com os seus discípulos, compartilhando todos os ensinamentos do reino de Deus, mostrando sinais e maravilhas, mas o mesmo Jesus estava falando que ia passar pelo momento de crise em sua vida, porque assim era necessário para que viesse hoje nós termos salvação através do sacrifício de Cristo na cruz. Os discípulos não estavam entendendo, não estavam compreendendo que era necessário que tudo isso acontecesse. Havia um propósito para que viesse a acontecer, e o propósito era trazer a nossa salvação, trazer vitória, trazer o Deus conosco o tempo todo. Jesus assim alertou seus discípulos: não se turbe, não se preocupe o vosso coração, não se atemorize, não fiquem com medo, não fiquem preocupados ao extremo. Não. Cria em Deus, cria também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: irei preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. A nossa morada é eterna. A nossa cidadania não é terrena, é celestial. O Senhor
está no controle de todas as coisas. Se vivemos ou se morremos, somos do Senhor. O apóstolo Paulo, em meio a lutas e perseguições que ele sofria, ele tinha certeza e alegria na sua alma, ao ponto ele dizer que se viver para ele era lucro, mas a melhor vitória era Cristo. Para ele, tanto fazia ele viver, porque ele falava que ele vivendo tinha algo importante no ministério terreno dele, porque ele estava anunciando a Cristo, viver Cristo para o apóstolo Paulo, mas morrer para ele era lucro, porque estaria com Cristo. Não vamos nos desesperar, não vamos ficar em pânico, não, vamos nos precaver, vamos tomar as medidas cabíveis que as autoridades estão passando, vamos fazer a nossa parte, porque o Senhor fará a parte dele, nos protegendo, assim como diz o Salmo 91, né? Mal nenhum chegará à nossa tenda, praga nenhuma nos atingirá, porque nós estamos guardados pelo Senhor. E caso venha a acontecer, o Senhor é o que cura, é o Senhor que traz a restauração, que traz o renovo, que traz o fortalecimento, e acreditamos que vamos passar em meio a todas essas dificuldades e dizer que o Senhor esteve conosco, nos guardando, nos trazendo a paz, nos dando a alegria de servir, fazendo com que nós ficássemos mais sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Porque o propósito de tudo isso é que o povo se chegue ao Senhor, é que o povo venha se reconhecer o Deus que move e rege todas as coisas. O homem está distanciado de Deus, se afastando de Deus, e por isso vem o mal. O mal é o resultado da desobediência do homem. O mal existe porque o homem desobedeceu a Deus. E com a desobediência entra o pecado. E com o pecado entra a morte. E o homem foi afastado de Deus devido à sua desobediência. Aí as coisas convergem para que a gente seja afligido, para que venha a dor, para que venha o sofrimento, para que venha pestes, para que venha guerra, para que venha destruições, para que a gente comece a entender que Deus está no controle da história. Assim como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, o mundo não está à deriva e a história não está sem rumo, não. Deus está no controle de todas as coisas, guiando, equilibrando. A única coisa que temos que fazer no momento é orarmos, pedirmos a Deus a sua proteção, a sua graça, nos encher do seu Espírito, nos mover para sermos solícitos às necessidades dos outros, estarmos acompanhando os nossos irmãos da idade mais avançada em oração, clamando ao Senhor para que Ele venha derramar da sua graça, proteger. Esse é o posicionamento da Igreja de Cristo hoje, neste momento. Nos unirmos e dizer que só o Senhor é Deus, e não deixar que a tristeza, que o desânimo, que o desequilíbrio mental venha nos contagiar ao ponto de entrarmos em depressão e ficarmos desesperançosos. Não. O Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que nos guarda. Diz a palavra do Senhor que Ele não cochila, e enquanto a gente dorme, Ele nos dá a vitória. As necessidades Ele irá suprir, assim como disse o salmista no Salmo 23, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Temos que ter esta fé equilibrada, que em meio ao caos, o Senhor irá nos dar a vitória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos cubra com a sua paz, que Deus nos proteja, que Deus nos livre de todo mal, nos dê uma noite abençoada, nos dê um domingo abençoadíssimo, que venha segunda-feira, mas com o Senhor,
nós somos mais fortes. O povo de Deus é um povo que está unido com o mesmo propósito, clamar ao Senhor para que Ele restaure a nossa terra, assim como disse lá no livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos fazer a nossa parte? Vamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Assim como disse o profeta, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus.